Estou aqui para te ouvir, Senhor. Quero ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei. Cantar tranquilamente. E vai dizer na tua palavra, Senhor, eu espero. Renato pode vir. Hoje o Renato vai estar ministrando a palavra. Renato que tem feito um trabalho no Koinonia. E ele vai estar aqui, você que quer participar do Koinonia já no segundo semestre. As matrículas já estão abertas já. Você pode preparar, temos um grande projeto para a escola bíblica também no segundo semestre. Então, estenda as suas mãos para cá, Pai, cerca teu filho, ó Pai, com coluna de fogo e aviva os nossos corações através da tua palavra, e o povo de Deus diga amém, amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Amém. Vou convidar os irmãos a se colocarem de pé novamente para lermos a palavra do Senhor, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Na terça-feira, eu estarei dando aula no Koinonia sobre Atos dos Apóstolos. Serão 2 terças. Então, vamos começar hoje de uma vez, amém? Você que gostaria de fazer o curso Koinonia, poderá se matricular para começar em agosto. Todos os interessados são muito bem-vindos para estudarmos a palavra de Deus, amém? Atos capítulo 1, versículo 1 até 8. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, tendo sido por eles visto por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amém? Amém. Os irmãos podem assentar. Esse momento descrito por Lucas, que é o mais provável autor do livro de Atos, refere-se aos dias posteriores à ressurreição e anteriores ao Pentecoste. Então Jesus ressuscitou e, conforme nós lemos aí, durante 40 dias Jesus esteve com os discípulos. Foi um tempo glorioso, não é? Nós podemos com certeza afirmar. Jesus, com o seu corpo glorificado, andando com os discípulos. Que maravilha! Mas aquele tempo era um tempo de transição. Não duraria para sempre.
uma transição entre dois períodos distintos nas Escrituras. Uma transição entre o período dos evangelhos e o período da igreja. Porque o período dos evangelhos foi caracterizado pelo ministério de Jesus. A ação de Jesus. Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus atendia as pessoas, Jesus expulsava demônios. Esse era o tempo dos evangelhos. Mas, no tempo que haveria de começar no capítulo 2 de Atos, seria a época de ação dos apóstolos, conforme o nome do livro diz, não é mesmo? Aí está escrito o quê? Atos do nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Atos dos apóstolos. Agora seria o momento dos apóstolos trabalharem, dos apóstolos agirem. Eles não iam ficar esperando que Jesus fizesse tudo o tempo todo para sempre. Não é mesmo? Então, o tempo da igreja seria ali o tempo de ação dos apóstolos. O tempo dos evangelhos, ele foi marcado pelo batismo nas águas, citado aí no versículo 5. O batismo nas águas marcou o tempo dos evangelhos. O tempo da igreja seria marcado pelo batismo com o Espírito Santo. Amém? O batismo nas águas continuaria, mas haveria um novo batismo agora, marcando esse novo tempo. Bom, era um momento de transição, aqueles 40 dias. E Jesus estava ali com os discípulos, com os também chamados apóstolos. Jesus dando instruções para os discípulos, mas eles estavam um tanto quanto desalinhados com o pensamento de Jesus. Ah, mas como é que eu posso afirmar isso? Nós percebemos isso no texto. Por quê? Observe que o versículo 3 diz que Jesus estava falando coisas concernentes ao reino de... Muito bem. No versículo 6, mostra o pensamento dos discípulos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles estavam pensando no reino de... Havia uma falta de sintonia. Não é mesmo? Jesus visando o reino de Deus e eles pensando no reino de Israel. E a visão de Jesus era sobretudo espiritual. A visão dos discípulos era ainda política. Era ainda material. Por que reino de Israel é esse? Olha, essa pergunta aqui não vai fazer muito sentido se você não tiver uma ideia do contexto. Neste tempo, o Império Romano dominava quase todo o mundo conhecido da época. Então dominava a Palestina, dominava Israel. E o maior sonho do povo judeu ali naquele tempo era a recuperação do reino para eles, para Israel. A restauração do Estado de Israel era o sonho deles. Então, os discípulos já sabiam, olha, embora antes eles poderiam ter dúvida, agora não. Sabiam que Jesus era o próprio Deus, pois ele ressuscitou dos mortos. Ah, então, já que Jesus é Deus, para Jesus restaurar o nosso reino aqui é fácil, não é mesmo? Para ele destruir os romanos, basta uma palavra. Eles sabiam que Jesus tinha todo o poder nos céus e na terra. Mas o propósito de Jesus naquele momento não era restaurar o reino de Israel, mas estabelecer o reino de Deus. Então, estava havendo aí visões diferentes. A visão de Jesus era uma e a visão dos discípulos era outra. Bom, quando foi que o Estado de Israel se restaurou? 1948. Agora, você imagina se Jesus respondesse essa pergunta aí, ia ser desanimador, não ia? Jesus virar para os apóstolos e dizer assim, olha, vai demorar quase 2000 anos. Eles iam tomar um choque. Não é verdade? Eles iam tomar um choque.
Então Jesus preferiu dizer o seguinte: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai reservou para a sua própria autoridade. Como se ele dissesse assim: olha, não é da conta de vocês. Não é? Não é. Muitas vezes, nós buscamos a Deus por algo, assim, algo para o benefício pessoal. Se Deus disser para você que ainda vai demorar 1 ano, você desanima, né? Então, ele não vai te dizer isso, mas ele vai te mostrar o que é o importante para a sua vida hoje. Foi o que ele fez com os discípulos aqui. Falou: olha, não vos compete saber esse assunto agora, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, vamos ao que interessa. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, eu quero, nesta mensagem, falar sobre o desafio de ultrapassar os limites. Amém? Os discípulos, eles estavam muito presos nos seus próprios limites. Eles estavam muito presos ali na experiência do batismo nas águas. Eles estavam muito presos ali a propósitos políticos da nação de Israel. A visão deles estava curtíssima. Eles estavam limitados aos seus propósitos pessoais. Mas a visão de Jesus é bem mais ampla. Então, esse texto ele vai nos mostrar que nós precisamos avançar. Que nós precisamos acompanhar a visão de Jesus e muitas vezes deixar a nossa visão de lado por um pouco. Não quer dizer que o reino de Israel não era importante para Jesus. Era importante sim, mas não era prioridade naquele momento. Então, quantas coisas nós trazemos para Jesus e falamos: Jesus, olha aqui, resolve isso agora. Jesus, eu quero um carro. Eu quero uma casa na praia. Que não seja em Cabo Frio, né, pastor Felipe? Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas e o que Jesus quer? Você já parou para perguntar? Olha, nenhum de nós está impedido de apresentar o nosso pedido ao Senhor. Apresentemos, mas agora ouçamos o que Ele quer de nós, o que Ele quer fazer na nossa vida, porque isso é a prioridade. Amém? Então a prioridade de Jesus era outra. Observe que nós temos a tendência de ficarmos presos aos limites do nosso próprio egoísmo. Ao que eu quero para mim. Não é? Eu quero a minha casa, o meu carro, a minha empresa, os meus propósitos, meus sonhos, meus projetos, meus alvos. Que bênção. Não abandone os seus alvos. Mas e os alvos de Jesus Cristo? Onde eles ficam? Onde eles ficam? Eu também tenho os meus alvos, mas os alvos de Jesus, eles devem ser a nossa prioridade. E quais eram? Quais eram os alvos aqui? Olha, em Atos 1:8, nós temos um projeto de evangelização. Essa palavra projeto, ela é uma palavra tão falada nos meios profissionais, né? É uma palavra-chave da administração de empresas, é uma palavra-chave para qualquer pessoa que queira realizar alguma coisa, tem que ter um projeto, pois aqui está o projeto de Jesus. Um projeto tem pessoas envolvidas, não tem? Quem trabalha com projeto aqui, ou já fez algum projeto na empresa? Deixa eu ver. Temos algumas pessoas, né? Um projeto envolve pessoas, não é verdade? Isso é condição sine qua non para que um projeto possa acontecer. Envolve pessoas, pois as pessoas estão aqui, os discípulos, né? Um projeto, ele envolve um objetivo. E o objetivo aqui era levar o evangelho de Jesus até os confins da terra. Um projeto envolve etapas, pois aqui estão as etapas: Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Não dá para fazer tudo de uma vez. Não dá. Um projeto envolve recursos, pois aqui está o recurso mais importante: o poder do Espírito Santo. Aleluia! Amém? Olha, você poderia dizer assim: mas são tantos recursos, a gente precisa de dinheiro.
A gente precisa de material para isso, material para aquilo. Olha, o recurso principal é o poder do Espírito Santo na sua vida. O resto é complemento. O resto Deus providencia. Esses discípulos aqui, eles não tinham nem sombra dos recursos que nós temos hoje. Mas com o poder do Espírito Santo, o evangelho que eles pregaram chegou até os confins da terra, chegou até nós. Amém? Então, é claro que nós precisamos de muitos recursos, mas sem o poder do Espírito Santo, recurso nenhum vai valer coisa alguma. Então, Jesus apresentou aqui o projeto de evangelização do mundo. E esse projeto, ele nos apresenta uma ideia muito importante, o rompimento de limites. Mas onde é que está isso aqui no texto? Olha, quando ele diz assim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, já rompeu o primeiro limite. E Samaria rompeu o segundo limite. E até os confins da terra rompeu todos os limites que houvesse pelo caminho. Então, a operação do Espírito Santo em nós deve nos levar a romper com limites que impedem a ação de Deus na nossa vida. A ação do Espírito Santo de Deus em nós deve nos levar a romper limites na expansão do reino de Deus, no anúncio do Evangelho, na salvação de almas. O Espírito Santo está aqui para isso. Agora, tem que ver se nós vamos obedecer ao Espírito Santo, tem que ver se nós vamos acompanhar o movimento dele. Agora eu falei a palavra-chave, né, pastor? O movimento, né? Amém? Tem que ver se nós vamos acompanhar o movimento do Espírito Santo. Porque, assim como aquele povo no deserto tinha a nuvem, e quando a nuvem se erguia, era hora de juntar a bagagem, desmonta o tabernáculo aí, guarda a arca, pega aí junto os meninos, pega a bagagem, as boas sacolas, desmonta a cama e vamos embora. A nuvem se levantou, é hora de prosseguir. Coitado do israelita que não acompanhasse a nuvem. Então a nuvem representa o Espírito Santo dirigindo a igreja. E esse movimento, ele consiste em rompermos limites. Mas que limites são esses? Bom, primeiro, Jerusalém. Jerusalém é o quê? É o lugar onde nós estamos. São as capacidades que nós já temos. É aquilo que nós já conquistamos. Isso é Jerusalém. Jerusalém era a cidade onde os discípulos já estavam. Eles não precisavam viajar para ir a Jerusalém, eles já estavam em Jerusalém. Então tudo aquilo que você já experimentou de Deus é a sua Jerusalém. E o grande perigo é você ficar acomodado e não sair de Jerusalém. É você não experimentar o próximo nível, é você não dar o próximo passo. Jerusalém é aquilo que você já tem. É aquilo que você já conhece. Então você precisa avançar. É sair da sua zona de conforto. Sair do seu estado de comodismo. Então, o Senhor falou assim, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. O que é a Judéia? Judéia era a província cuja capital era Jerusalém. Então eles precisavam ir além da fronteira, ir além dos muros da cidade. Eles precisavam compreender que a jurisdição do evangelho era maior. Não era só aquela cidadezinha pequena onde eles moravam. Então, alcançar toda a Judéia já nos dá essa ideia de sair do lugar. Sair do lugar. Então, irmão, quantas vezes você é convidado para sair do lugar, mas você não quer? Não é? Não é verdade? Convites não faltam. Vamos ao hospital visitar os enfermos. Olha a oportunidade de você sair de Jerusalém e alcançar a Judéia. Mas muitos não querem. Vamos ao presídio visitar os presidiários. Mas muitos não querem. Mas vamos ao churrasco. Aí muitos não querem. Não, todos querem, né? Não é mesmo? Mas, irmãos,
Acompanhe o movimento do Espírito Santo sobre a igreja. Acompanhe. Você está sendo convidado aqui diariamente a alcançar um pouco mais do que o que você já alcançou até hoje. E alcançar não é dinheiro para sua conta corrente, não. Almas para a eternidade. Amém? Glória a Deus. Olha, Deus pode fazer muito mais do que o que Ele fez na sua vida até hoje. Irmão, vá mais longe do que o lugar onde você foi. Vá mais longe. Vá além. Tem aquele corinho que diz, leva-me além. Não é? Mas não precisa de Jesus te carregar, não, irmão. Ele quer te levar, mas você tem que caminhar. Você tem que caminhar. Porque o perigo de você não ir além é retroceder. Então, irmão, você precisa ir além e eu preciso ir além também. Nós precisamos romper esse limite do lugar, da posição espiritual em que nós nos encontramos. Nós podemos fazer mais para o Senhor. Rompa esse limite. Faça um pouco mais. Dentro daquilo que você já tem feito, faça mais. Amém? Bom, depois da Judéia vem Samaria. Samaria era uma província mais ao norte em relação à Judéia. Mas o que Samaria tem de especial? Samaria era o lugar onde os discípulos não queriam ir. Jerusalém estava fácil, né? Eles já estavam em Jerusalém mesmo. Judéia era a província onde eles moravam, era o povo deles, onde se falava a mesma língua, tinham os mesmos valores, as mesmas tradições. Então, não seria difícil percorrer a Judéia, mas alcançar Samaria, eles não queriam. Mas por que será que eles não queriam? É aí que entra o valor de você fazer um curso bíblico, estudar geografia bíblica, estudar a história de Israel, porque você começa a compreender coisas que, de repente, o texto aqui não está mostrando. Olha só, Samaria, os judeus e samaritanos não se comunicavam. Eles eram inimigos. Se você ler João capítulo 4, você vai ver isso escrito lá. Judeus e samaritanos não se comunicavam. Muito bem. Mas por que eles não se comunicavam? Será que é porque não tinha telefone? Não. Porque eles eram inimigos. E vamos assim a um resumo histórico, em poucas palavras. Depois que Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em duas partes. Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Sul, a capital era Jerusalém. O Reino do Sul é onde o povo estava aqui nesse momento que Jesus falava. O Reino do Norte, conhecido como Reino de Israel, era composto de 10 tribos. Então, o Reino do Sul, com 2 tribos, capital Jerusalém. O Reino do Norte, com 10 tribos, capital Samaria. Olha aí a Samaria aparecendo. Então já houve uma divisão do povo de Deus, ali no Velho Testamento, e Samaria era a capital de um dos reinos. Até aí, nada demais. Mas houve os exílios. O povo do Reino do Norte, o povo desse reino de Israel, das 10 tribos, com a capital de Samaria, esse povo foi levado cativo para a Síria. E os assírios, eles costumavam fazer o seguinte com os povos conquistados. Além de tirar o povo da terra, levava outras pessoas para morarem lá. Então os assírios trouxeram pessoas de outras nações para morarem ali no território do Reino do Norte, inclusive na capital, que era Samaria. E então, esses estrangeiros que vieram morar em Samaria, eles acabaram se misturando com os israelitas que ali ficaram, gerando um povo misturado. Bom, e o Reino do Sul? O Reino de Judá, com a capital em Jerusalém? Esse povo também foi levado cativo, só que foi para a Babilônia. Mas ali na Babilônia, esse povo não se misturou. E um dia,
o Senhor trouxe de volta o povo do Reino do Sul novamente para o território ali de Judá, agora conhecido como Judeia. Mas o povo do Reino do Norte que foi para a Síria não voltou mais. Então, quando você começa a ler o Novo Testamento, a situação ali na Palestina era essa. Um povo misturado ao norte, com a capital em Samaria, e um povo judeu de sangue puro no sul, com a capital em Jerusalém. Então, havia aí uma divergência muito grande. Os judeus do sul, eles diziam para os samaritanos: olha, vocês não são o povo de Deus, nós é que somos o povo de Deus, porque nós temos sangue puro. Sangue de Israel puro. Nós é que somos o povo de Deus. Então os samaritanos, eles também queriam servir a Deus. Eles também valorizavam essa linhagem de Abraão, embora misturada, não é? Eles valorizavam, eles queriam servir a Deus, mas os judeus diziam: não, vocês não podem servir a Deus. E o templo de Israel estava onde? Em Jerusalém, dominada por judeus, e os samaritanos não tinham acesso. Então por aí já deu para vocês terem uma ideia da inimizade. Uma inimizade social, política e religiosa. Então quando Jesus falou assim: olha, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samaria também. Olha, era um lugar onde eles não queriam ir. Eles não queriam ir. Se Jesus não citasse Samaria nominalmente aqui, neste projeto de evangelização, eu acredito que os discípulos iriam pular Samaria. Né? Na hora de fazer ali o mapa de missões da igreja de Jerusalém, Samaria seria arriscada. Não, aqui nós não vamos. Mas não. Jesus colocou Samaria ali. Samaria está no roteiro de Jesus. Ou seja, aquilo que Deus quer que você faça, mas você não quer fazer, faz parte do propósito de Deus. Olha, é muito bom quando você é convidado para um culto de celebração. Isso faz parte do propósito de Deus. Mas quando você é convidado também para visitar um hospital, para pregar para pessoas que estão ali à morte, também é propósito de Deus. Você precisa ir. Ou, quem sabe, você está precisando pedir perdão para o irmão. Isso também é propósito de Deus. Embora não seja gostoso, mas é a vontade de Deus para a sua vida. Ou, quem sabe, oração no monte, não é, pastor Alisson? Oração no monte. Quantas vezes nós fomos aqui ao monte? Em alguns dias havia lá 2, 3 pessoas. Olha, também é propósito de Deus. Olha, Samaria também está no roteiro de Jesus. Então, dentro de tudo o que se faz no reino de Deus, não escolha apenas aquilo que você gosta. Porque aquilo que você não gosta também faz parte. Amém? Olha, é interessante que Jesus, quando falou que os discípulos iriam a Samaria, Jesus estava falando de romper limites sociais, limites geográficos, limites políticos, limites religiosos, romper o preconceito, romper todo impedimento ao propósito de Deus. Tinha que ser rompido, porque senão o evangelho não avança. Não avançaria naqueles dias e não avançará nos nossos se nós não rompermos com os limites que nós mesmos criamos contra os propósitos do Senhor. Interessante que Jesus falou assim: olha, vocês procurem o governador de Samaria, marquem uma audiência, e aí vocês vão pedir autorização para o governador para realizar o culto na praça pública de Samaria. Foi assim? Não. Jesus não estava nem aí para essas questões políticas. Eles iriam entrar em Samaria, quer o governador gostasse, quer ele deixasse de gostar. Eles iriam entrar em Samaria, quer o governador os tratasse bem ou os mandasse prender. Eles iriam entrar em Samaria de qualquer maneira. Assim também,
nós vamos avançar no nosso propósito de servir ao Senhor, quer o diabo goste ou ele deixe de gostar. E nós sabemos que ele não gosta, não é? Olha, se você for olhar, mas tem um impedimento X, tem um impedimento Y. Eu não posso ir ao monte porque eu vou acordar cedo para trabalhar. Não é? Desculpas não faltam. Desculpas não faltam. Como diz lá em Provérbios, diz o preguiçoso, há um leão solto nas ruas. O preguiçoso sempre inventa uma desculpa. Não, você precisa romper com os limites. Por quê? Crescer significa romper limites. Se você não romper, você não crescerá. Você continuará do jeito que está. Olha, e Jesus falou mais. Até os confins da terra. O que são os confins da terra? O que era confins da terra para aqueles discípulos que estavam ouvindo Jesus falar? Para eles, os confins da terra não estavam muito distantes. Porque o que se conhecia do mundo daquela época era o quê? A Ásia, um pedaço da Europa, um pedaço da África, um pouco do Oriente. Acabou. Os confins da terra era aquilo que eles não eram capazes de imaginar. Aquela parte do propósito de Deus para você que você não é capaz de imaginar. É algo grandioso demais. Quem diria que no século 21 nós estaríamos aqui como fruto do trabalho destes homens? Quem diria? Isso para eles era inimaginável. Eles não conseguiriam. Jesus nem entrou em detalhes, né? Porque não dava. Não dava. Olha, o que o Senhor fez através desses homens, por exemplo, Mateus, Pedro e João, que estavam aqui presentes, né, nesse episódio, eles se tornaram escritores de uma parte da Bíblia que você tem aí. Isso para eles era inimaginável. E através dos seus escritos, eles alcançaram os confins da terra. Amém? Eles alcançaram. Então, Deus tem algo mais para mim, Deus tem algo mais para você. É algo além do que nós podemos pensar, além do que nós podemos pedir ou imaginar. Deus tem mais para nós, muito mais. Mas para isso nós precisamos sair do lugar. Nós precisamos romper limites. De repente, um pequeno limite vai te impedir de alcançar grandes coisas. Eu li uma historinha que talvez vocês também já conheçam, sobre um homem que esteve visitando um circo e, ao percorrer ali as instalações do circo, ele viu um elefante, né, adulto, muito, muito grande, amarrado por uma corda que ficava presa numa pequena estaca de madeira cravada no chão. Ele olhou aquilo, estranhou, e foi buscar lá o domador de animais e perguntou assim, por que esse elefante, ele não arranca essa estaca e vai embora? Por quê? Ele é tão grande, ele é tão forte, e essa estaca é tão pequena, tão insignificante, ele poderia apenas num movimento brusco arrancar a estaca e sair correndo. Por que ele não faz isso? E aquele domador respondeu, porque ele não sabe que pode. Porque ele não sabe que pode. Porque esse elefante, ele veio aqui para o circo, ele era um filhotinho, ele era bem pequeno. Então, no dia que ele chegou, eu amarrei essa corda no pescoço dele e prendi a essa mesma estaca.
E como ele era muito pequeno, ele se debateu o dia todo. Ele puxou a estaca de todos os lados. Ele se puxou até machucar. E ele não conseguiu arrancar a estaca, porque ele era muito pequeno. Então ele se acostumou com a estaca. E ele foi crescendo, mas ele nunca mais tentou arrancar a estaca. Porque ele achou que não conseguiria. Assim são os limites que nós colocamos. Limites que nós colocamos. Nós podemos rompê-los. Amém? Amém? Você pode ir além. Se você jejua só de 12:00 às 6:00, você pode jejuar um pouco mais. Amém? Você pode ir além. De 12:00 às 6 é fácil, né? Olha, se a sua leitura bíblica ela está limitada à caixinha de promessas, saiba que se você pegar a Bíblia inteira, tem muito mais promessas do que a caixinha. Você pega vai sair para trabalhar, não, preciso ler a palavra do Senhor. Pega a promessa, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Já li a Bíblia hoje. Misericórdia. Leu nada. Você precisa ler a Bíblia toda, meu irmão. Você precisa. Nós temos a mania de não ler manuais, não é verdade? Não ler bula de remédio. Não é isso? E não ler Bíblia também. Nós precisamos ler a Bíblia, que é um manual de instruções para uma vida espiritual bem-sucedida. Amém? Olha, eles precisavam sair de Jerusalém. Por quê? Jerusalém seria destruída no ano 70. Não é isso? Esses episódios aqui aconteceram por volta do ano 33. Então, havia ali um prazo de 37 anos para que a cidade fosse destruída. Então, tem que caminhar. Tem que caminhar, não podemos ficar parados. Quem ficasse parado seria destruído. Assim também, nós precisamos avançar, porque Deus tem muito mais para nós. Mas uma coisa primordial em tudo isso é que nada aconteceria sem o poder do Espírito Santo. Nada aconteceria. Então, nós vamos clamar ao Senhor pelo poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Vamos buscar ao Senhor para que o Espírito Santo ele seja derramado sobre nós de forma abundante. Nós já temos o Espírito Santo, mas precisamos ser revestidos do poder dele diariamente. Porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer coisa alguma. Sem o Espírito Santo nós não vamos a lugar nenhum. Mas certamente nós não vamos sem ele, porque nós vamos com ele. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor neste momento. Nós vamos... Coloque diante do Senhor o limite que está te impedindo de servi-lo melhor. Feche os seus olhos agora e ore ao Senhor. Enquanto eu estava falando aqui, quem sabe você se lembrou de um limite. Você se lembrou da estaca. Olha, essa estaca está te segurando. Você sabe que estaca é essa. Ore ao Senhor agora. Apresente ao Senhor essa estaca, esse impedimento, essa corda que está te amarrando. Quem sabe um pecado não confessado, uma barreira que você tem para não evangelizar seu vizinho, uma barreira que você tem para não orar, para não jejuar, para não ler a Bíblia. É tempo de romper os limites. Agora, coloque isso diante do Senhor. Ore ao Senhor nesse momento. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, vai colocando, ó Pai, mostrando, ó Deus, esse limite, esse impedimento que deve ser rompido nesta manhã. Ore ao Senhor. Abra a sua boca agora e fale com o Senhor. Estabeleça um propósito de arrancar essa estaca, esse limite, essa fronteira que você mesmo colocou para a ação de Deus na sua vida. Estabeleça agora esse propósito de ir além, de fazer um pouco mais.
Ah, eu só venho ao culto no domingo. Rompa com esse limite. Rompa com esse limite. Rompa com isso. Oh Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, apresentamos, ó Deus, nossas vidas a Ti, ó Deus. Quantas vezes nós limitamos a ação do Senhor. Ó Pai, nós limitamos a ação do Teu Espírito em nós. Nós pedimos, perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Pai, contempla cada vida aqui presente. Ó Pai, contempla, Senhor, ó Deus, os limites de cada um, aqueles limites que o Senhor não colocou. Ajuda, Senhor, para que eles sejam rompidos em nome de Jesus. Queremos, ó Pai, crescer na Tua presença, crescer no cumprimento da Tua causa, da missão que o Senhor nos deu. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ore ao Senhor agora. Rompa com o limite, estabeleça um alvo, estabeleça um propósito de ir além pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.